O gol pelo mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Está de volta o Gol pelo Mundo, o podcast do site Ogol, que fala sobre tudo o que acontece no futebol internacional. E nesse retorno a gente tem um convidado muito especial, uma entrevista imperdível, que fica aí para o final do programa, com o nosso Negueba, o Negueba que está atuando na Coreia, e a gente vai falar de Coreia porque o futebol voltou a rolar no futebol coreano, no campeonato coreano, tanto da primeira quanto da segunda divisão. A bola já está rolando lá na Coreia. Além do campeonato coreano, a gente vai discutir também os campeonatos pela Europa e pelo mundo que estão rolando ou não. Caio Fiuza, Rodrigo Debrum, Paulo Mangerotti e Rian Gomes estarão comigo nesse programa. E a gente vai logo para o nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí. E para abrir o programa no que rola por aí, eu queria chamar aqui o Caio Fiuza para falar sobre dois campeonatos que já foram dados como terminados, né? E eles tiveram decisões diferentes, né? O campeonato francês, por um lado, decretou aí que o Paris Saint-Germain foi o campeão da temporada, ao contrário do campeonato holandês, que terminou sem um campeão. Tudo bem contigo, Caio? Eu queria saber o que você acha dessas decisões aí, enquanto alguns campeonatos vão voltar a ter bola rolando, outros não vão, e com formatos diferentes. Na França com campeão e na Holanda sem campeão. Olá para você, Caio. Olá, Carlos, aos amigos e ouvintes de O Gol pelo Mundo. É o campeonato, começando pelo holandês, né, que estava bem emocionante nessa reta final. O campeonato são 34 rodadas, tinham sido disputadas 26. O líder era o Ajax, com 25 jogos e 56 pontos, seguido pelo AZ Alkmaar, com também 56 pontos. A diferença aí ficando no saldo de gols. E o AZ Alkmaar, né, que não ganhava a competição desde 2008 e 2009. Então estava tentando reconquistar o campeonato holandês e ir para o seu terceiro título. Já o Ajax é o atual campeão. E com essa decisão, a dupla garante vaga aí na Liga dos Campeões. O Ajax já uma vaga direta, o AZ vai passar ali pelas fases eliminatórias. E além deles, o Feyenoord, o PSV e o Willem II são as outras equipes que conquistam vaga para a Liga Europa. Já em relação ao campeonato francês, que você mencionou, é uma decisão diferente. Já tem o campeão, né? O Paris Saint-Germain foi declarado campeão dessa edição. E dois importantes times, né? Duas importantes informações, né, sobre times da França. A primeira é que o Rennes, o terceiro colocado, pela primeira vez conquista uma vaga para a Liga dos Campeões. E o Lyon, que vinha até num campeonato de recuperação, depois de um início bem estável, começou a temporada com o Silvinho no comando e agora estava com o Rudi Garcia. O Lyon ficando em sétimo lugar, não tem nenhuma vaga para campeonatos europeus, né? Nem para a Liga dos Campeões, nem para a Liga Europa. Com isso, deve ficar difícil para a equipe que tem o Juninho Pernambucano como dirigente manter grandes jogadores. O principal caso é o Memphis Depay, que apesar de ainda estar se recuperando de uma lesão, tem sido especulado em vários outros times na Europa. E eu queria colocar aqui todo mundo na mesa para falar sobre essas decisões, né? A gente sabe que a pandemia afetou aí os diferentes países de forma mais forte ou mais fraca, digamos assim, né? E cada país teve que adotar uma medida aí, no caso, proporcional à pandemia que acabou enfrentando, né? Mas o que vocês acham, né, dessas decisões aí? Por exemplo, a da França, que teve o Paris como campeão, e a da Holanda, que não teve campeão, não teve acesso, não teve descenso. O que vocês acham dessas decisões nesses países? Olá, amigos, olá a todos. Paulo Mangerotti por aqui, um prazer estar de volta a falar com vocês no podcast O Gol. Já estávamos com grande saudade de estar gravando o podcast aqui. Acima de tudo, acredito que preza sempre pela saúde, né? E por o futebol fica em segundo plano neste momento. Mas, falando do esporte, essas decisões elas causam perdas irreparáveis no esporte, ao meu ver, assim. Sempre vai ficar agora para a história, né, aquela especulação do time do AZ que talvez fosse ser campeão holandês, ou do Lyon que não foi para a Liga dos Campeões. Enfim, é uma perda muito grande para todos os envolvidos nisso, né? A decisão na França em relação ao campeão
eu acho que uma decisão tranquila, né? O PSG estava muito na frente, jogo a menos, e ninguém duvida que eles acabariam sendo os campeões mesmo, até o rebaixamento também. Os clubes que estavam na zona de rebaixamento, os 2 últimos, estavam muito longe de conseguir fugir disso. Então, eu achei uma decisão sensata da Federação Francesa pelo contexto do campeonato francês, ainda que o Lyon tenha saído prejudicado e tudo mais, pelo contexto de tudo que estava acontecendo por lá, eu acho que é uma decisão sensata, porque dói um pouco mais, eu acho que é um pouco pior uma decisão similar ao que aconteceu na Holanda, né? Que eu sinceramente não sei como isso vai ser visto, né? Pelos torcedores, pelos clubes, o prejuízo financeiro e tudo que está relacionado com isso, porque uma liga anulada, né? Como foi a liga holandesa, gera até outros tipos de discussões, né? Vamos falar, por exemplo, do número de gols dos jogadores, né, os artilheiros. Esses gols continuam válidos, eles continuaram existindo, né, porque a liga teoricamente foi anulada, ou seja, tudo que passou no ano teoricamente não existiu. Então, é uma perda irreparável, por mais que os gols tenham de fato existido e tudo mais, acredito que ainda vai ter discussão na justiça sobre isso tudo, não vai acabar aqui. Eu quero só complementar com algumas informações. Primeiro, o Paulo falou aí do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain estava 12 pontos à frente do Olympique de Marseille, com um jogo a menos. E, de fato, é o melhor time, né, da França. Sobre o rebaixamento, o Amiens, que junto com o Lyon prometem ir à justiça, né, para tentar reverter de alguma forma essa decisão. O Amiens era o 19º e estava 7 pontos atrás do Saint-Étienne, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, só explicando um pouquinho desse cenário. E um outro caso também assim que chamou muita atenção nesses dias foi que no dia 26 de abril o Campeonato Mexicano anunciou que ia suspender rebaixamento e promoção por 6 anos, né? Então, foi uma medida bem rígida, severa, podemos dizer assim, e que espantou muita gente, né? Você ficar 6 anos sem rebaixamento e sem promoção, de ter uma mudança no campeonato, é uma coisa que a gente realmente não está acostumado. A gente acaba vendo aquelas viradas de mesa só em uma edição de campeonato e que já gera bastante polêmica. Agora, 6 anos assim, para mim, é até uma decisão exagerada, né? Fala comigo, Ria. Não, assim, dá uma sensação de que é uma decisão arbitrária, né, cara? Porque, principalmente no campeonato holandês, né, do que a gente vem abordando, muita gente, né, o prejuízo é enorme. Você via na segunda divisão do holandês, por exemplo, uma equipe chamada Cambuur, não sei se é exatamente assim que se fala, mas vinha liderando com uma certa folga o campeonato e cria-se todo um planejamento de estar na primeira divisão na temporada seguinte. Claro, existem também as outras equipes que iriam disputar os playoffs de acesso, então realmente é uma situação bem, eu diria até constrangedora. A gente sabe que existe sim esse problema de saúde mundial, mas que essa decisão, ao meu ver, pelo menos com um campeonato que, diferente do francês, ainda tinha muita coisa para acontecer, muita coisa em aberto. O próprio FC Utrecht, né, que estava ali próximo de uma vaga na Liga Europa, vai acabar ficando fora, assim como aconteceu com o Lyon. Então, acho que é uma decisão um pouco precipitada, eu diria. Ainda que fosse necessário o encerramento, né, ainda que fosse necessário finalizar o campeonato, que pelo menos ele fosse dado como finalizado com todas as injustiças que isso acarreta, né? Porque não só o AZ estava empatado na liderança com o Ajax, como o Feyenoord estava 6 pontos, né? O Feyenoord podia terminar campeão também, enfim, muita coisa podia mudar, mas ainda com todas as injustiças que acarretam o campeonato encerrado precocemente, eu acho que ele tinha que ter sido encerrado, porque eu imagino, pelo menos na minha opinião, que o prejuízo é maior simplesmente anular o campeonato. Eu queria colocar o Rodrigo aqui na conversa com a gente com um questionamento, né? Porque a gente vê aí uma outra situação que isso pode acarretar nessa decisão de não se jogar mais tanto na Holanda quanto na França, é que ainda há equipes francesas, por exemplo, jogando a Liga dos Campeões, né? Estão aí disputando aí as oitavas de final da Liga dos Campeões. E a UEFA pretende voltar à Liga dos Campeões em agosto, né? Em agosto, exato. E o próprio presidente do Lyon falou que se voltar em agosto e os clubes franceses não podendo aí treinar e tudo mais, eles seriam massacrados, né? Então é uma outra
é uma outra situação, né, Rodrigo, que a gente tem que ver aí como é que os clubes franceses teriam condições de disputar uma Liga dos Campeões em agosto. Realmente vai ser complicado tanto na questão da preparação quanto na questão de ritmo, porque as outras equipes vão estar com as competições em andamento, enfim, pegando ritmo e os times franceses não vão ter essa chance. É uma competição, seria uma competição meio injusta, na minha opinião, para os times franceses, né? Só queria também deixar registrado aí que o Paris Saint-Germain chegou ao 9º título francês e tá do recordista que ainda é o Saint-Étienne com 10 conquistas. Enfim, eu não sou muito favorável a essa decisão de acabar antes enfim, acabar o campeonato sem ter um campeão. Uhum. Até entendo, né, é uma questão de saúde pública, mas podia ter sido feito aquela média de pontos que foi feita na França. De qualquer forma, o PSG seria campeão, mas enfim, eles multiplicaram ali os pontos conquistados pelo número de jogos disputados e enfim, ficou por isso. Acho que a Holanda podia ter tentado fazer algo parecido. É isso, minha opinião. Vocês têm algo a mais a declarar sobre essa situação aí de campeonato encerrado e de campeão ou campeão que houve e campeão que não houve, né? Só falar um pouco também da principal competição, né, que é a Liga dos Campeões, que tá parada. Só dando um panorama assim de como é que foram os jogos até aqui, para o ouvinte de Gol que não tá lembrado. Metade dos times para as quartas de final já foi definido, né? O Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Atalanta e RB Leipzig já estão nas quartas de final. Chelsea e Bayern de Munique brigam por uma vaga, com o Bayern de Munique tendo vencido o primeiro jogo na Inglaterra por 3-0. Napoli e Barcelona empataram na Itália por 1-1. Lyon e Juventus jogaram a primeira partida na França e o Lyon venceu por 1-0. E Real Madrid e Manchester City disputaram o primeiro jogo no Santiago Bernabéu e o Manchester City venceu por 2-1. E o Caio falou aí, né, da Liga dos Campeões, dos confrontos com o Bayern de Munique e Leipzig, né? E a Bundesliga vai ser a primeira competição da Europa de grande nível, né, a retornar. E já no final de semana a gente vai ter a Bundesliga finalmente de volta, né? No próximo dia 16, no sábado, já vamos ter a Bundesliga de volta com o duelo do Vale do Ruhr, né? Entre outros jogos, né? Vamos ter o Borussia Dortmund contra o Schalke 04 às 10h30 de Brasília, o retorno aí da Bundesliga. E Caio, será que os clubes alemães, eles vão ser aí, os clubes alemães já estão aí treinando há algum tempo e eles vão voltar a jogar antes das outras ligas da Europa, né? Será que isso vai trazer alguma vantagem para esses clubes aí nesses confrontos da Liga dos Campeões que você trouxe aqui agora pra gente? Eu acredito que sim. Até pegando um pouco do depoimento do presidente do Lyon, o Aulas, né, dizendo que as equipes francesas, caso voltem na Liga dos Campeões, seriam massacradas. Eu acho que hoje em dia, num futebol de alto nível, qualquer semana, até mesmo dias, né, de treinamentos a mais, fazem toda a diferença. E ainda mais o campeonato alemão, que está super disputado esse ano, então as equipes estão jogando no alto nível. Acredito que podem sim tirar proveito disso. Ainda mais se tratando de Bayern de Munique e RB Leipzig, que jogam talvez assim um dos estilos de jogo mais bonitos assim hoje do futebol europeu. É verdade. A Bundesliga, só para lembrar, a Bundesliga que volta no final de semana tem o Bayern de Munique com 55 pontos, o Borussia Dortmund com 51, o Leipzig com 50 e o Borussia Mönchengladbach com 49. Ainda tem o Bayer Leverkusen com 47, ou seja, é uma disputa muito interessante. A gente sabe que o momento, principalmente no Brasil, né, que vem enfrentando agora uma crise muito grande por conta da pandemia, o momento é de preocupação com outras coisas, né? É até difícil a gente ter cabeça para pensar em futebol, mas de uma certa forma volta aí o futebol de alto nível. A gente espera assim, não sabemos se vai ser de tão alto nível assim, mas volta a Bundesliga. Eu queria saber de vocês a expectativa para esse retorno da Bundesliga, o principal jogo Borussia Dortmund Schalke 04 no sábado às 10h30 da manhã no Signal Iduna Park. O que vocês estão esperando desse retorno da Bundesliga? Para quem está acompanhando o Bielorrussão, Carlos Ramos, tudo vem em muito alto nível, né? Pois é, o Paulo Mangerotti ficou o final de semana ouvindo numa rádio brasileira o Bielorrussão, né, Paulo? Viu, o Bate Borisov, como sempre, ali na liderança, né? Ganhando fácil, mas Bundesliga é Bundesliga. Eu acho que o campeonato já volta, assim, em alto nível. Claro que
A gente não pode esperar a mesma intensidade, o mesmo nível de jogo, mas com certeza vão ser bons jogos, até porque tem grandes confrontos, né? Tem jogo que vale manutenção de liderança, jogo importante para o Bayern, clássico. Acho que já promete logo de cara já e vai ajudar as pessoas que estão aí nessa ânsia da volta do futebol, porque todo mundo aí tá um pouco nisso, né? É verdade. Afinal de tudo, é o que a gente gosta, né? Ô, Rian, você fez uma matéria pro site Ogol, né, ontem, sobre uma equipe da segunda divisão que não vai poder jogar por causa de casos de coronavírus, né? Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso e o quanto que isso pode, de repente, virar uma tendência ou não no futebol de hoje em dia, né? Exatamente, Carlos. A equipe Dinamo Dresden, que é a lanterna, inclusive, da segunda divisão do campeonato alemão, anunciou ontem, né, através de nota oficial, que não vai retornar aos jogos, né? Na verdade, vai retornar, sim, à quarentena, pois foram identificados aí casos de jogadores infectados. Na verdade, foram 2 jogadores infectados no plantel, ambos assintomáticos, né? Não estão apresentando sintomas, mas estão infectados, né, por esse vírus. E realmente pode ser sim uma tendência a acontecer nesses próximos dias, até porque essa volta, como a gente esperava, ela vai ser gradual, não adianta, né? A gente está num período de adaptação, como você trouxe até no início do programa, está se adaptando a conviver com esse vírus. A gente espera, é claro, que ele vá embora em algum determinado momento, mas essa é a fase da gente tentar superar com esses casos que vão acontecer, assim como a própria, na Espanha, a Liga informou, né, 5 casos detectados entre jogadores da primeira e segunda divisão. São situações que vão demorar a se diluir dentro desse universo esportivo. Então o Dresden, que enfrentaria a equipe do Hannover 96 no próximo fim de semana, esse jogo foi adiado, né, pela segunda divisão do alemão. A princípio é o único jogo que está tendo esse tipo de problema, a única equipe entre todas da primeira e segunda divisão do campeonato alemão, mas como você trouxe, pode ser sim uma tendência, pelo menos nesse iniciozinho de volta, mas a Alemanha vem se mostrando um exemplo na Europa de como combater, né, o coronavírus. Isso tem sido muito importante, e essa volta do futebol, ainda que ela, no significado do campeonato, a gente sabe, tem pontuação, tem muitas disputas, mas tem um simbolismo muito maior do que o próprio campeonato, né? Que é a amostra de que a gente está tentando, a sociedade está tentando voltar ao normal, e isso é muito legal, é bom ver o campeonato alemão voltar, claro, respeitando todas as medidas. Ainda existe muita medida de isolamento, de prevenção ao vírus, e a gente pode até falar isso durante o podcast, mas muito legal essa volta do futebol alemão, ainda com esses problemas aí que eu citei, como é o caso do Dinamo Dresden, que voltou à quarentena. Nos próximos 15 dias, o lanterna da segunda divisão não vai se envolver em competições, e os jogos onde essa equipe estaria envolvida, no caso, vão ser adiados, como foi cancelado aí o jogo entre Dresden e Hannover 96. Só mais uma coisa assim, para a gente até fechar esse tema, é que, trazendo pelo menos talvez uma boa notícia, né, para os clubes, é que com essa pausa permitiu que vários jogadores que estavam machucados pudessem se recuperar e talvez até voltar a jogar ainda nessa temporada. A gente até fez uma matéria sobre isso, que o adiamento da Euro para 2021 permitiria aos jogadores lesionados esse tempo de recuperação. Falando sobre as equipes envolvidas, né, do campeonato alemão, 2 exemplos. Primeiro é do Marco Reus, que estava machucado, era uma lesão não tão grave, que ele ficaria de 4 a 8 semanas parado. Não temos ainda informação se ele vai para esse jogo contra o Schalke. E outro jogador, esse aí provavelmente não deve voltar por enquanto, é o Niklas Süle, que é zagueiro do Bayern de Munique. Então, para outros clubes que tiveram jogadores com pequenas lesões, talvez essa pausa seja positiva nisso, né? Que permite esses jogadores estarem em campo e ajudarem os times nos objetivos. É verdade. E a gente vai sair, então, do que rola por aí. E vamos para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, mesmo com a pandemia, a gente tem brasileiro pelo mundo aí. Tem brasileiro, inclusive, fazendo gol. A gente aí, na sexta-feira, né, teve o início do campeonato coreano, né? A K-League voltou e teve brasileiro marcando gol. Eu quero destacar aqui 2 jogos, né, para a gente debater. Um jogo ainda sem brasileiro, né, que foi o primeiro jogo de todos do retorno dessa liga coreana, né, passou inclusive no YouTube. Aqui no site Ogol a gente transmitiu também o jogo do Jeonbuk Motors contra o Suwon Blue Wings,
terminou 1-0, teve o brasileiro Murilo jogando, ele jogou 61 minutos, foi substituído no segundo tempo, no primeiro ainda tentou alguns chutes, no segundo tempo foi substituído, o canadense Donnell Harry fez uma grande partida aí pelo Blue Wings, e o gol só foi sair faltando 6 minutos para o fim, o gol do Lee Dong-gook, que é um coreano de 41 anos, rapaz. E ele fez o gol aí, faltando aí 6 minutos para o fim. Ele que jogou a Copa do Mundo da França em 98, você vê como é que tá com a idade avançada, né? O nosso Lee Dong-gook marcou o gol da vitória do atual campeão, o Jeonbuk Motors, por 1-0 sobre o Suwon Blue Wings. E também, eu quero destacar aqui outro brasileiro, né, que marcou gol, esse sim marcou 2 gols, inclusive é um dos artilheiros aí do campeonato coreano, que é o nosso Júnior Negão, rapaz. Ele marcou 2 gols e ainda deu uma assistência. O grande placar elástico da rodada, né, foi o Ulsan Hyundai, que meteu 4-0 no Phoenix, e o Júnior Negão marcou de pênalti, depois marcou outro gol ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo deu uma assistência o nosso Júnior Negão, que é até agora um dos principais destaques aí do coreanão. Queria saber o que vocês destacam aí, né, desse retorno do futebol coreano. A gente que vai ter aqui o nosso Neguebão da Massa mais tarde vai falar no final do programa sobre esse retorno do futebol na Coreia, como é que vem sendo aí esse retorno na Coreia, né? Que vocês têm destacado essa volta do futebol no futebol sul-coreano. Carlos, eu assisti. Eu tava trabalhando e ali dando uma pescadinha nessa volta aí. Rodrigo, se entregou. Dava uma pescadinha ali de vez em quando no futebol coreano para ver esse retorno do futebol, né? Que a gente tá com saudade, obviamente. Além do Júnior Negão, que é um cara que fez mais de 20 gols nas últimas 2 temporadas e se destaca muito, né? É um cara que depois dos 30 anos aí desandou a fazer gol. E é o brasileiro desse campeonato. Dá para dizer que ele é realmente o brasileiro que mais se destaca. E eu, acompanhando, até comentei hoje com você, Carlos, eu queria saber como é que vai ser daqui para frente a grande emoção do futebol, que é o gol. Que eu vi o gol lá do sul-coreano, do Lee Dong-gook, e foi assim um momento, eu não sei aí qual palavra que eu usaria, eu não usaria a palavra constrangedora, mas os jogadores ficaram ali... Diferente, né? Foi muito diferente, os jogadores não quiseram se aproximar muito. Né? Foi fria, assim. Eu comentei com o Carlos hoje, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que, por conta da pandemia, essa nova era aí que a gente vive na humanidade, se vocês acham que a emoção do gol vai ser diferente, que isso vai se perder um pouco, pelo menos no primeiro momento. Acredito que sim, né? Até por razões óbvias mesmo, você não poder ter essa emoção de comemorar com seus companheiros realmente é algo constrangedor, eu diria. Mas a gente espera que isso passe logo, né? Mas é uma situação totalmente atípica, coisa que a gente ainda não havia vivido dentro do futebol, mas que comemorações desse naipe aí vão se tornar constantes aí nos próximos dias, até com retorno dos... Até é interessante, né, a gente acompanhar, porque antes dessa pausa definitiva do futebol, onde os estádios aí já estavam com portões fechados, nesse último respiro até a paralisação, mesmo com portões fechados, a galera estava se abraçando bastante na comemoração. Eu só não estava muito consciente do que estava acontecendo, não. A gente vai ver agora, né, a partir dessa paralisação total, com todas essas mortes, tudo isso que a gente está vivendo, como é que vão se comportar os jogadores. Na Coreia, pelo menos, a gente já sabe que vai ser nesse estilo friozão mesmo. Eu concordo com o Rian, até porque se houver, né, a comemoração mais calorosa entre os jogadores, isso não vai ser bem visto, né? Então, acredito que os jogadores a maioria, eu espero, já tem consciência de que são exemplos, né, para quem está assistindo, e devem seguir, né, essas medidas de segurança e dar o exemplo para quem está em casa assistindo o jogo. Então, vai ser estranho no primeiro momento, né? Como já vai ser estranho também ver os estádios vazios. Até o Borussia Mönchengladbach e, se não me engano, outros clubes já anunciaram algumas medidas para, pelo menos, colocar, né, entre aspas, um torcedor no estádio através de fotos e vídeos, mas realmente essa questão do gol, da comemoração, acho que vai ser uma coisa que ainda vai chamar muita atenção, mas nesse momento não há mais o que fazer. E saindo um pouco aí da Coreia, daqui a pouco a gente vai voltar com o Negueba, que ele vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a situação lá do futebol coreano, como é que foi essa volta e tudo mais. Eu quero trazer aqui para debate também outros brasileiros pelo mundo
que estão jogando no campeonato da Bielorrússia, né? Lembrando que a Bielorrússia nunca parou o futebol, né? Ela sempre continuou aí com a liga, os jogos continuaram, inclusive com o público. Os públicos foram diminuindo nos estádios bielorrussos na medida que o coronavírus foi ganhando mais casos no país, mas continuou, os estádios continuam abertos, e a gente tem 8 brasileiros que já jogaram no campeonato da Bielorrússia, inclusive no final de semana, um deles, que é naturalizado belga, o Danilo Campos, marcou um dos gols no jogo entre o Dinamo Brest e o Dinamo Minsk. Ele marcou para o Dinamo Minsk, que acabou derrotado para o Dinamo Brest por 2-1. A gente tem outros 8 brasileiros aí que atuam atualmente no campeonato bielorrusso e entraram em campo no meio dessa pandemia. Eu queria saber de vocês, não obviamente se vocês vêm acompanhando os jogos do campeonato da Bielorrússia, mas o que vocês acham, né, dessa liga que é completamente, podemos dizer que vive numa bolha, né? A Bielorrússia com jogos com portões abertos e sem a mínima preocupação com o coronavírus. São os 15 minutos de fama, né, que a Bielorrússia ganhou, e acabou movimentando o mercado de futebol, né? A gente sabe que o futebol movimenta muita coisa além do que acontece ali em campo, né? Existe um mercado de apostas que as pessoas começaram a acompanhar o futebol da Bielorrússia para continuar apostando, a questão das transmissões, nós mesmos da imprensa, né, noticiando, e eles conseguiram, né? Os 15 minutos de fama foram conquistados com sucesso, mas agora já vai perdendo um pouco o gás, né? Porque agora entra a Coreia do Sul, que já é um pouco mais importante, vai entrar a Bundesliga, e acho que vai acabar um pouco esquecido e talvez só seja lembrado como um mau exemplo nessa pandemia ter continuado o futebol por lá. No final também não a Bielorrússia não é famosa por ter um público fanático do futebol, né? Não é uma potência no esporte, foi mais uma decisão política de estar fazendo a manutenção do esporte por lá. E só para ressaltar aqui, Paulo, eu lembro que acho que um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma matéria sobre o futebol da Bielorrússia, tentei contato com alguns brasileiros que jogam lá, e muitos deles me disseram que os clubes não liberam, né, para falar, né, sobre a situação. E eu lembro que na época a Bielorrússia, eu acho que tinha 2.000 casos de coronavírus. Hoje o país tem 23.906 casos, né? Aí nas últimas 24 horas teve quase 1.000 casos novos, com 135 mortes, né? Então vamos ver se agora eles começam a tomar alguma providência por lá, porque o número de últimos dias lá na Bielorrússia, e vamos ver, né, se os estádios eles vão ser fechados ou não. O presidente também, um lunático, enfim. Podemos tocar o barco aqui? Podemos, vamos seguir. Então vamos seguir para o nosso próximo quadro, que é o Loucuras pelo Mundo. E o Loucuras pelo Mundo, para a gente dar uma descontraída aí nesse período aí de pandemia, um período tão difícil da gente ficar bem. Vamos dar uma descontraída com uma notícia que é séria, mas se tornou uma loucura total, que eu não entendi absolutamente nada. Rian Gomes, é a verdadeira volta dos que não foram, é isso? É, o famoso morreu, mas passa bem, tá tudo bem? Nosso querido Yannick Kamba, ou Yannick Kamba, como vocês preferirem. Ele que é natural de Congo. Rapaz, é realmente uma notícia até que eu diria meio triste, meio séria, mas é algo tão sórdido que é muito incomum, não só na nossa vida normal, que dirá no mundo do futebol, né? Um jogador que, inclusive, passou pelas categorias menores do Schalke 04, os mais jovens, né? Um jogador até que era considerado promissor. Em dia 9 de janeiro de 2016, ele foi declarado morto, exatamente isso, num acidente de carro na sua cidade natal, né? Ele que, como eu disse, é congolês, acabou tendo a sua morte declarada, isso em 2016. Prestem atenção, uma Copa do Mundo depois, fomos descobrir que o nosso querido Kamba, Yannick Kamba, está assim, vivíssimo da Silva, nada de morrer, nada disso, passou. Passou um ciclo de Copa, ele estava ali quietinho, tranquilo, mas agora a gente sabe que não morreu foi nada. O cara tá vivo, 4 anos depois, e ele, que era lateral direito, hoje leva uma vida, digamos que normal, na região do Ruhr, na Alemanha. Ele trabalha como químico de uma fornecedora de energia. Olha que legal. Leva uma vida bem tranquila.
Mas o que na verdade a gente acabou descobrindo desse caso pra lá de inusitado é que tudo não passa de uma armação à la novela mexicana de sua ex-mulher. Na verdade, o que ela queria mesmo era dar o famoso golpe Paola do Rita. seguro. É quase uma Paola, né? A usurpadora de planos de saúde. Foi o que a gente acabou descobrindo que aconteceu e agora virou caso de polícia, né? A procuradora-geral da cidade de Essan, lá no Vale do Ura, a Net Milk, né? Ela que tem nome de leite, mas ela procura bastante confusão. Ela está descobrindo aí tudo sobre a acusação dessa mulher, inclusive o Yannick Camba, que né, é suspeito, na verdade ele passou de suspeito para a principal testemunha desse caso, já que ele sofreu realmente o acidente aconteceu, ele acabou sofrendo uma lesão séria, ficou em coma e acabou perdendo parte de sua memória, e então desapareceu pelo mundo. Então realmente ele foi morto aí para as pessoas que o conheciam, mas na realidade não faleceu. Passa bem o nosso querido Camba, apesar de ter ficado com algumas sequelas em relação à sua memória. Ele parece que também vive meio que em Nárnia, ainda continua meio confuso, mas de saúde está bem, graças a Deus, está hoje com 33 anos. Ele que inclusive ele se aposentou do futebol, até mesmo antes desse acontecimento. Olha só, mesmo jovem, ele jogava pelo VfB Hulls, né, que é uma equipe pacata, né, no interior da Alemanha, e hoje está aí, Vivíssimo da Silva, trabalhando com uma fornecedora de energia, nosso amigo Yannick Camba, que morreu, mas está tudo bem com ele. Energia não falta pra ele, né? Uma pergunta sobre esse morto-vivo, a idade dele já contando os anos que ele morreu, não contando? Como é que foi feito isso daí? Como é que é? Não entendi. Você disse que ele tem 33 anos. Isso aí, os anos que ele esteve morto, estão contando aí, não estão? Como é que foi feita essa conta? Não, tô contando. Tem que contar, pô. Senão ele teria hoje alguns meses de vida, né? Acho que tá tudo certo com ele. Inclusive, né, coincidências ou não, a idade de Cristo, né? Mas que ressuscitou. Eita, vamos Não sei encerrar exatamente o que aconteceu com o nosso amigo Yannick, mas acredito que ele esteja passando bem aí, ficou alguns anos sabáticos, né? Um período de Copa do Mundo para se recuperar, mas tá tudo bem com ele. Tocou até a campainha, tá bom. Depois dessa história espetacular, vamos resenhar no nosso próximo quadro, que é o Entrevista o Gol. E o convidado do Entrevista o Gol desta semana é o atacante Negueba, sim, o Negueba que começou no Flamengo, jogou no São Paulo, Coritiba, Grêmio, Atlético Goianiense, Ponte Preta e Londrina, até em 2018 ir para o futebol coreano. Ô Negueba, como é que você tá por aí na Coreia? Tô muito bem, graças a Deus, já me adaptei ao país, tô aqui 3 anos. 3 anos, né, cara? 3 anos, passa muito rápido, já tô 3 anos e estamos muito felizes, não só eu, como minha família também. E agora vivendo um momento diferente, né, um momento que você, aliás, ninguém tinha vivido ainda, né, e ainda mais aí na Coreia, que pelo menos você tá num país em que as coisas não foram tão ruins assim, né? Como é que foi a questão aí dessa pandemia do coronavírus aí na Coreia, né, Gabo? No começo foi muito complicado, né? Porque estamos do lado da China, né? Exato. Então, no primeiro instante, as coisas aqui foi muito complicada, mas graças a Deus, pela cultura deles, as coisas ficaram sob controle muito rápido também. Com questão de higiene, essas coisas, eles são muito corretos aqui. A gente viu que desde o início, né, o pessoal já saiu na rua aí de máscara, todo mundo, as coisas, o comércio e tudo mais não chegou a fechar assim, né? Mas as pessoas já estavam meio que preparadas para isso, né? Sim. Eles já é da cultura deles, né, usar máscara. Antes de acontecer essa pandemia e tudo, eu achava até estranho, assim, porque eles já usavam máscara. E agora com essa pandemia, eles continuaram, né, óbvio, né, usando máscara, mas aí implementou o álcool em gel nos corredores, onde você vai tem álcool em gel. Aí eles conseguiram controlar, graças a Deus, rapidamente a situação aqui. E no caso não chegou a afetar tanto o teu dia a dia, ou o que afetou aí no teu dia a dia? Não chegou a afetar nada. Tô treinando desde janeiro, continuamos treinando. Não chegou a afetar, não. Continuamos tomando
precauções, né, que o clube deu, medindo a pressão, álcool em gel, eles deram máscara. Aí continuou tudo normal. Graças a Deus não fechou shopping, fechou nada. Paulo Mangerotti aqui, tudo bem? Opa, tudo bem? Perguntar até pro nosso ouvinte que está no Brasil, né, agora aqui, para saber um pouco dessa questão da quarentena. Você falou que não mudou nada, né? A gente sabe que no Brasil tem cidades em quarentena, onde pessoas não podem sair de casa, ou pelo menos tem essa recomendação e tudo mais. Então aí a vida, teoricamente, ela seguiu normal, né? E a Coreia implementou um sistema de rastreamento até dos celulares, né? Para saber fazer testes em massa. Como é que foi um pouco disso aí para o pessoal do Brasil mesmo entender essa diferença da quarentena em países diferentes? Realmente isso aconteceu aqui, né? Onde você passava, tinha lugar tipo assim no shopping. Todas as pessoas que estavam medir a pressão, controle bem na entrada. Fui até hoje, né? No hospital, porque eu tive uma lesão no joelho. Aí eu tô fazendo algumas coisas no hospital. Aí antes de você entrar, mede sua pressão, você põe seu número de telefone, as mensagens chegam no telefone. Então eles são muito organizados com relação a essas coisas. Né, Gueba? Caio falando aqui. É prazer estar em Opa, Caio, contato tudo com bem? você. Tudo bem. Queria saber aqui no Brasil, né, a gente está num período agora que há muita discussão, essa questão do coronavírus gera muito debate na imprensa esportiva. Aí na Coreia teve muita polêmica em relação a isso, sobre essa volta, como é que a imprensa lidou com isso em relação aos clubes, como é que foi todo esse debate sobre voltar ou não, os jogadores foram ouvidos? Os jogadores não foram ouvidos, não, mas os clubes entraram em contato, né, com a federação aqui coreana, aí estavam vendo a melhor maneira, né, de voltar. Aí decidiu fazer o teste em todos os jogadores de todos os clubes antes de voltar ao campeonato. Graças a Deus nenhum jogador pegou, nem comissão técnica, nada. Então isso facilitou bastante a volta do campeonato aqui. Ô Negueba, esse retorno aí, como é que foi planejado? O que foi passado para vocês, jogadores, de como é que seria feito essa volta do futebol, né? O que vocês teriam que fazer diferente, por exemplo, de um jogo normal, né? A gente sabe que tem toda uma preparação para um jogo de futebol. E o que vocês têm que fazer diferente para poder voltar a jogar aí na Coreia com essa pandemia do coronavírus? O que nós fizemos diferente tipo assim, aqui eles são muito rigorosos, né, com o termo de coisa de disciplina. Então eles deram a responsabilidade direto para os atletas, né, de se cuidar. E aí o que eles fizeram? Deram um álcool em gel para todos os atletas, máscara. Aí agora eu fui ao jogo. Chega no estádio, eles dão luva. Então eles procuram facilitar ao máximo para que nada aconteça, mas nada mesmo. E isso fica muito bom, né, para os atletas. Você se sente seguro, na verdade, né, para voltar a jogar futebol. Gueba, que é o Rian, prazer falar contigo, cara. E Opa, você estava Rian, falando prazer. agora sobre... Tranquilo. A gente estava falando sobre esse teu retorno aí, né, e inclusive o retorno do campeonato. Você falava que foi ao jogo e eu até vi que você falou que parece que o time botou o som de torcida no estádio. É estranho, como é que é voltar sem torcida? Como é que é essa volta, assim, de maneira diferente agora, com essa fase que a gente vive? Pô, é muito estranho, cara. Porque aqui a cultura deles também você chega, você cumprimenta o jogador do outro time. Aí não teve isso também, cumprimentando de longe. Aí cheguei, botaram o barulho da torcida. Tem uma hora que para, então fica um silêncio todo no estádio. Parece que você está treinando, na verdade, né? Então é muito, muito diferente mesmo. É uma coisa muito complicada, mas que a gente tem que passar por isso, pela nossa segurança. E graças a Deus as coisas voltaram, né? A gente fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol, mas sem a torcida, que é bastante chato isso. Né, Gueba, sobre o futebol, né, falando mais um pouco do campo e bola em relação ao futebol coreano, queria que você falasse um pouco sobre as diferenças de tática, de estilo de jogo que você encontrou na Coreia em relação ao Brasil. Poxa, é muita diferença. Aqui o futebol coreano, ele é muito rápido, jogo muito de transição.
não tem muito toque de bola, né? Eles procuram sempre acelerar o jogo, coisa que no Brasil é um pouco mais cadenciado, né? Procura mais o drible, e eles são muito obedientes taticamente, né? Se você pedir um coreano para ele ficar com você até o final, ele vai ficar com você até o final e não tem outra ideia. E isso no começo me atrapalhou um pouco, né? Porque aqui só podem 3 estrangeiros, então o que eles fazem? Eles marcam mais os estrangeiros, fica em cima para os estrangeiros não criar muito. Então no começo foi um pouco complicado, mas consegui me adaptar o mais rápido possível. Negueba, agora quem fala é o Rodrigo, tudo bem aí com você? Opa, Rodrigo, tudo bem? Tranquilo. Eu queria te perguntar, você teve uma lesão grave no joelho, né, e voltou a treinar esse ano. Como é que foi para você esse tempo que você teve aí para se recuperar, e como é que foi continuar esse tratamento agora na época da pandemia? Foi mais complicado? Como é que você teve o acesso aos fisioterapeutas e tal? Como é que funcionou agora? Foi no meio do ano passado, né, que eu tive essa lesão. Operei o mesmo joelho que eu tinha operado quando eu fui para o São Paulo na época, né? Aí fiz a mesma cirurgia, só que agora teve a sutura do menisco. Dificultou um pouco mais a minha volta, né? Aí voltei pro Brasil, estava tratando no Brasil, né, ano passado. Aí o clube me contratou de novo, aí voltei. Aí continuei treinando. Nós temos um preparador físico brasileiro, né, que está me ajudando bastante aqui, que é o Rafa, que ele já estava nos outros anos. Aí, então isso facilitou bastante. E quando eu vim para cá, eu já estava na transição, né, na verdade, para voltar a jogar. Então isso não afetou muito, mas lógico que essa pandemia ela fez com que eu me recuperasse com mais calma. Se não tivesse ela, eu ia ter que agilizar o meu processo para voltar a jogar o mais rápido possível. E com essa pandemia eu consegui trabalhar com mais calma. Negueba, eu gostaria de te perguntar sobre essa questão, né? Você como atacante brasileiro na Coreia, sobre como é visto o atacante brasileiro no futebol coreano. Para contextualizar um pouco, ano passado, na elite do futebol coreano, 17 brasileiros jogaram, né? Entraram em campo. Desses 17, 16 eram atacantes. Né? E hoje na segunda divisão nós temos 10 jogadores, praticamente todos eles de frente também, nomes como conhecidos do futebol brasileiro, né? Marlone, William Barbio, você. Sim. O que o atacante brasileiro tem que o futebol coreano busca, e por que vocês fazem tanto sucesso por aí? Eu acho que faz muito sucesso porque que geralmente os jogadores que estão aqui nessa posição são geralmente de beirada, né? E procuram muito esse jogador de beirada para o drible. Eles precisam do último terço, né? É o que a gente geralmente fala aqui, que chega no último terço, dá uma escurecida na vista deles, assim, a gente até brinca. E o jogador brasileiro, ele consegue driblar o cara e terminar a jogada, entendeu? Isso que ajuda muito nós brasileiros aqui. Alegria na perna ajuda, né, Negueba? Tá ajudando bastante. Graças a Deus eu consegui, né, voltar a fazer as coisas que quando eu comecei no Flamengo, então isso está me ajudando bastante, agora um pouco mais maduro até também, e isso me ajudou bastante a permanecer aqui no futebol coreano. E o nosso Rian Gomes tem aqui uma pergunta também, já aproveitar que você falou do Flamengo e da alegria nas pernas, ele tem uma pergunta sobre o teu início aí no Flamengo. Exatamente, né, Gabi? Eu posso dizer assim, por ser carioca, ser da imprensa carioca, acompanhei bastante o teu início no Flamengo entre 2010 e 2011. Eu acho que 2011 foi um grande ano, né, na sua carreira, né? Teve a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, a sua ida aos profissionais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse teu início, né? Já que você não era atacante, né, na categoria de base, você era um homem de meio campo, fazia essa transição em velocidade, inclusive muito bem. Tanto surgiu de forma meteórica aqui no futebol carioca e no futebol brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua relação com o Luxemburgo no teu início. Qual foi a importância dele da tua projeção para o futebol, já que ele enxergou no Guilherme, no Negueba, um atacante e não um meio-campista. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua mudança no início de carreira e da importância do Luxemburgo na tua trajetória. A importância do Luxemburgo, como eu digo até hoje, né? O que eu sou hoje, eu tenho que agradecer muito a ele, que confiou em mim. Ele me tirou, né, da posição que eu jogava, jogava no meio. Aí ele cismou, falou: você é atacante, você não é meia.
Aí eu comecei a tentar me adaptar, né, à posição que eu não jogava desse jeito. Aí ele foi me ajudando, meus companheiros também me ajudaram bastante, o Renato Abreu também, que foi meu companheiro de quarto, me ajudou muito. E aí 2011 foi o ano que para mim foi um ano muito marcante, né, que foi quando eu fui campeão da Taça São Paulo, fui campeão mundial, quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção. Então foi um ano muito especial que eu guardo muito no meu coração. Aí joguei, fui jogando, aí veio o empréstimo para o São Paulo, né, quando eu cheguei já operei o meu joelho. Mas o Luxemburgo, ele foi fundamental e é fundamental na minha carreira. Né, Greba, até falando um pouco voltando um pouco no assunto Coreia, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente sempre fala um pouco da culinária local, né? E eu estava pesquisando sobre os pratos, né, da Coreia, mais especificamente de Gyeongnan, e a maioria deles nunca ouvi falar, não conheço. Queria que você contasse um pouco como é que foi a sua adaptação com a comida, se você tiver alguma sugestão de prato para os ouvintes e para a gente, o que Agora, ô você Caio, recomenda? quando você viu os pratos aí na sua pesquisa, te deu fome ou não? Olha, confesso que eu Aguçou o fico paladar. satisfeito com pão com ovo, depois de ver tudo isso. Puxa, cara, foi muito complicado, né? Se acostumar. No meu primeiro ano eu cheguei aqui, pelo incrível que pareça, cheguei aqui em dezembro para me adaptar ao frio, que aqui chega dezembro e janeiro, é muito frio. Cheguei a pegar menos 17 aqui. Ô, louco. É muito frio, muito frio. Aí veio eu, minha esposa e minha filha, aí passei Natal e Ano Novo aqui. Pô, irmão, é complicado. Logo de começo você ter um impacto desse é muito complicado. Mas eu não como muita comida coreana, não. Eu não como muito, não. Como algumas coisas, assim. Tem o spam, que é igual um presunto, que eu como bastante no clube. Tem um creme tea que eu não como, mas dizem que é bom, que tem muita pimenta. Aí eu já não curto muito pimenta. Mas tem umas coisas, sim, tem coisa que dá para comer bastante. Eles fazem macarrão, que também tem no Brasil, então isso ajuda muito. Mas aí minha esposa que faz as coisas em casa, aí eu me sinto no Brasil. E não deu nenhuma desinteria, não, rapaz. A gente que viaja muito, a gente sabe que quando a gente come um negócio diferente, eu, pelo menos, meu estômago é o primeiro que sente, né? E aí, traga a viagem. Não deu nenhum problema desse, não? Não deu, não. Graças a Deus, não deu, não. Sua esposa tem uma mão santa, então, né? Ô, Negueba, já aproveita. Também, Pode falar. porque quando eu vim, nós trouxemos uma mala também, só de comida, né? Então isso facilitou bastante, feijãozinho preto, aí ajudou bastante. Vai passar a primeira semana de treinamento no banheiro, né? Isso tudo para não passar mal. Culinária brasileira sempre salvando, né? Ô, Negueba, então, já que a gente tá nesse clima descontraído, conta pra gente aí, já que você tá há 3 anos na Coreia, se você já passou por alguma situação embaraçosa, algum momento engraçado ou diferente desde que você chegou aí, conta pra gente uma resenha, seja com companheiros de clube, próprios coreanos, ou até mesmo com a cultura local. Uma balada de K-pop. Um K-popzinho. Não, foi... Quando eu cheguei aqui, né, tinha um outro brasileiro que eu entrei no lugar dele, né, praticamente. Ele é Alex Bruno. Aí ele ficou aqui, ele fazia tudo, dava passe, deu muita assistência para gol, só que ele não fazia gol. Aí eu cheguei aqui, aí os caras ficaram com essa imagem, né, de atacante de ponta no meu clube de não fazer gol. Eu cheguei aqui, ninguém me conhecia muito. Aí cheguei, aí o rapaz chamou o tradutor e falou assim, pergunta pra ele se ele é igual o Alex Bruno, não faz gol. Eu falei, puta, mano, mas acabei de chegar. Aí beleza. Aí eu falei pra ele, fala pra ele que eu não sou igual o Alex Bruno, não. Aí beleza. Aí todo dia o cara vinha falar a mesma coisa. Eu já tava ficando nervoso com ele já. Aí, e tô vendo os caras olhar pra minha cara e rindo.
Falei, pô, o que esses caras estão falando de mim, estão rindo? Aí eu fiquei com aquela parada na cabeça, bucinguetar. Eu falei, cara, que é isso, cara? O que esses caras estão falando? Aí eu fui, chamei o tradutor, falei, mano, o que esses caras estão olhando pra minha cara e estão rindo? Aí ele, não é nada não. Eu falei, como não é nada, rapaz? O cara tá olhando pra minha cara e tá rindo, eles estão falando de negócio aí de bucinguetar e não sei o que é. Aí ele falou, não, fica calmo, que eles estão falando que você é feio. Falei, que filha da mãe, rapaz. Eu fiquei com essa parada na cabeça de bucinguetar. Aí tá bom. Aí o moleque foi e falou bucinguetar. Aí eu falei pra ele, você é muito feio, falei em português. Aí ele olhou pra minha cara, eu falei, você... Aí eu já pensei, ele entende esse vagabundo também que é feio. Porque ele já tinha jogado com outro brasileiro. Aí eu ficava pra ele, você é feio. Aí ele falava, bucinguetar. Aí daqui a pouco ele mudou o negócio, você é Tintia Bucinguetar. Eu falei, cara, que é isso agora, mano? Tintia Bucinguetar é muito feio. Falei, caralho, esses caras vão ficar me perturbando o dia inteiro, mano. Aí ficou essa parada, aí fui me interagindo com eles. Aí criei amizade até com esse lateral. Aí começou o jogo. No primeiro jogo eu fiz o gol. Aí chamei o tradutor. Aí falei pra ele, agora fala pra ele que o dinheiro que ele tá ganhando agora, ele tem que me dar, porque ele falou que eu não fazia gol. E ele tá ganhando esse dinheiro com o meu gol. Então manda ele me dar o dinheiro. Ele arregalou o maior olhão. Não, você não Alex Bruno, você diferente. Muito bom, aqui tem muita coisa, cara, que é muita coisa que a gente vai aprendendo. É engraçado. Além do bucinguetar aí, o que mais que você fala de coreano, Negueba? Só pra ressaltar que, Rian Gomes, bucinguetar em Madureira é outra coisa, né? Ainda bem que na Coreia significa outra coisa. Tirem as crianças da sala. Aqui a cultura é muito forte em termos de respeito, né? Se você é mais velho que a pessoa, você tem que cumprimentar. Tu viu a pessoa, tu cumprimenta. Aí eu tava aqui, aí cheguei, aí o capitão ficou olhando pra minha cara. Aí eu olhando pra cara dele. Aí o tradutor veio, ô Negueba, você tem que cumprimentar ele. Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ele, não, tem que falar em coreano. Aí eu falei, então, como é que fala pra ele? Aí ele falou, annyeonghaseyo. Aí tu vai, annyeonghaseyo. Aí toda vez tinha que falar com ele. Aí beleza, aí começou os jogos, concentração. 7h30 da manhã, o time inteiro tem que ir pra rua, ficar esperando. Tipo, vai pra rua, fica meia hora na rua pra alongar o corpo e entra pra tomar café. Pô, mas é fogo você ir pra rua com frio do caramba, nevando, você ficar na rua. Aí eu falei, pô, cara, essa cultura aí, me desculpe, mas tá difícil, cara. Tem que acordar 7h30 da manhã, um frio do caramba, ainda tem que cumprimentar o cara. E aqui eles jogam, tem um rapaz que joga no meu time, ele tem 40 anos, e a média é muito alta aqui no futebol coreano, né? Porque não tem base. Então a pessoa joga na universidade, fica na universidade, depois da universidade vem pra cá. Aí já chega no clube com 22, 23 anos. Aí é complicado. E no meu time, todo mundo velho. Aí toda hora, annyeonghaseyo, no frio, caramba, annyeonghaseyo. Aí tu esquece todo mundo velho é muito bom. Aí tu esquece de um, aí o cara vem, te catuca. Ô, uai, Negueba. Aí eu, uai. Aí ele fala, aí chama o tradutor, fala pra ele que ele não me cumprimentou. Fala, porra, não é possível, annyeonghaseyo. E eles gostam de tirar sarro do brasileiro. É muito legal. E o Negueba, é uma brincadeira até que a gente faz aqui, que japonês, coreano, tudo se parece. Você consegue distinguir os seus companheiros, sabe já o nome de todo mundo? Ah, sim. Dá pra saber quem é. Mas no começo foi difícil. No começo foi difícil demais. Parece que tu dribla o cara, aí depois tu dribla o cara de novo, porque é tudo igual, né? Aí tu fala, pô, tô driblando o cara quantas vezes? Tem que driblar esse cara quantas vezes? Mas não é o mesmo cara, não. O campo todo, né? Tu arranca e o cara não sai de trás. É muito engraçado, mas agora já dá pra saber quem é quem. Muito bom, muito bom. Com essa, acho que alguém tem mais alguma pergunta pro Negueba? Acho que não, né? Eu queria fazer aquela pergunta sobre o futebol chinês, que a gente comentou que
A Coreia tem recebido aí nos últimos anos uma enxurrada de jogadores brasileiros. Eu queria saber perguntar para o Negueba se ele teria interesse em fazer essa ponte também para o futebol chinês, que lá pinga mais, né? É verdade, lá o salário é muito alto, né, na China. Mas sim, eu já tô aqui desse lado, então para mim é Já até que um tamo pouco aqui, mais fácil, né? Já que estamos aqui, agora é só pular o muro. Mas eu gostei muito daqui, já tô aqui 3 anos, já me adaptei ao futebol coreano, né? E o futebol chinês é um pouco diferente daqui do futebol coreano. E agora eles estão fazendo muita ponte de China e Coreia, né? Então isso facilita muito para mim. Espero que esse ano aí eu faça um bom campeonato para que algumas coisas melhores apareçam aí. Maravilha, esse foi aí o convidado do Entrevista ao Gol dessa semana, o Gol voltando aí o podcast. Nessa semana, Negueba, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Gol pelo Mundo, tá bom? Porra, obrigado a vocês aí. Fico feliz de estar fazendo essa matéria com vocês, até porque aqui não tem muita entrevista, né? Então você ficou muito tempo, fico muito feliz de estar dando essa entrevista aí para vocês aí. Grande abraço, Negueba. Valeu, um abraço. Tá, e agradecendo ao Negueba, a resenha que a gente teve com ele aqui no Gol pelo Mundo, nosso primeiro episódio de volta aí do Gol pelo Mundo. Agradeço a você que esteve com a gente aqui até o final desse programa. Caio Fiuza, muito obrigado pela sua participação. Rian Gomes, Paulo Mangerotti, Rodrigo Debrum. Caio, quem curtiu o programa, dá aquele like lá no YouTube, né? Compartilha, toca a sineta, faz tudo isso. Isso, se inscreve no canal, compartilha, divulga. Se quiser, tem sugestão também, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelas redes sociais, Twitter, tudo mais. Então, a gente voltando agora com o podcast O Gol pelo Mundo e trazendo outras histórias curiosas para esse público mocinguetá. Nossa. Exatamente. Se tiver fã inusitado, não manda mensagem no Insta, senão acaba o casamento. Caio, muito obrigado. Paulo Rian Gomes, Rodrigo Debrum. Esse foi o Gol pelo Mundo. Agradeço muito a participação de todos vocês, aos ouvintes que estiveram com a gente até agora. Vamos continuar tomando todas as devidas precauções aí com essa pandemia. E também vamos levar essa pandemia também com um pouquinho de humor para a gente continuar seguindo. Aguardamos vocês então na próxima semana. O Gol pelo Mundo.